No vídeo de hoje eu vou te falar qual que é a melhor maneira de você prospectar clientes. Será que é através da mídia impressa ou será que é através da mídia digital? É sobre isso que nós vamos falar. Meu nome é Saulo Takahashi, eu sou designer, especialista em mídias sociais e eu ajudo você a conquistar novos clientes através da internet. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência desde quando eu iniciei no design em 2001. Passei por todo o processo antes da internet realmente estabelecer um novo jogo de prospectar clientes. Na época onde não existia ainda mídias sociais direito, não existia Instagram, Facebook, nem Orkut. Então realmente as pessoas tinham que usar os meios impressos porque não havia ainda um outro caminho mais eficaz. E eu permaneci durante aproximadamente 13 anos. Eu fiquei de 2001 até 2014 trabalhando com a mídia impressa. E de 2014 até hoje eu trabalho mais com a mídia digital. E eu vou te explicar quais os motivos que me fizeram fazer essa transição e por que eu acredito que hoje, no momento que nós estamos vivendo, o digital ele pode ser mais útil para você. Vou elencar aqui alguns pontos, claro que todos eles são baseados na minha experiência como profissional. Sim, eu tentei utilizar o método de prospecção através de mídia impressa, tive algumas experiências e também eu tentei no meio digital. O ponto é que quando eu havia acabado de completar 10 anos de experiência trabalhando em agências, eu comecei a fazer as peças impressas, o cartão de visitas, o papel timbrado, enfim, toda a papelaria que eu sempre fiz para os meus clientes, mas eu nunca havia feito para mim mesmo. E quando eu criei esses materiais, a minha ideia era de eu conseguir novos clientes através dessas peças. Porém, o que eu não sabia ainda é que isso depende muito de como você funciona. Então, por exemplo, no meu caso, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa mais introvertida, então eu não sou tão expansivo a ponto de chegar em algum lugar e fazer amizade com todas as pessoas, mas esse é o jeito que o Saulo funciona. Para uma pessoa que é um pouco mais expansiva, talvez para ela seja mais fácil ela conseguir clientes do que para uma pessoa que é um pouco mais introvertida, mais quieta. E o ponto é que quando eu imprimi todos esses materiais, fiz 1000 cartões de visitas, fiz o papel timbrado, fiz tudo como manda a receita, na hora que eu fui usar esses materiais, eu não tinha nenhuma estratégia. Então, simplesmente, eu percebi que os materiais que eu havia impresso não são apenas ferramentas, mas elas não vão realmente fazer o resultado chegar até mim. São só meios. E agora eu vou elencar para você alguns pontos da minha opinião, como profissional de design, sobre a parte impressa e sobre a parte do digital. O primeiro ponto que eu quero falar sobre a parte impressa é que não tem como você mensurar o resultado. Então, qualquer mídia impressa, seja um panfleto, um cartaz, um cartão de visitas, uma mala direta, é muito difícil você mensurar o resultado. Não vou falar que não tem como, mas é muito mais difícil você saber se realmente o resultado veio daquela ação que você fez da mídia impressa. E sem mensurar os resultados, isso torna muito mais difícil. Existe uma nuvem cinzenta que não dá para você saber se de fato todo aquele esforço que você está colocando para fazer a ação está atraindo novos clientes ou não. E como tudo que precisa ser melhorado precisa ser mensurado, se você não tiver esses números, torna muito mais difícil você saber se você está fazendo a jogada certa ou não. Então, a mensuração, as métricas, saber de onde estão vindo esses novos clientes é extremamente importante. E isso funciona muito bem para empresas que têm uma verba muito grande para investir nessas mídias impressas e que não vai afetar o faturamento dela. Mas, para quem está começando, quem é um profissional liberal e não tem essa verba, entre aspas, infinita, é mais ideal que você use meios onde você consiga saber a origem que estão vindo esses clientes. E essa mensuração vai ser extremamente importante para você cada vez mais ganhar mais inteligência e conseguir aumentar e escalar o seu número de clientes. Então, essa falta de mensuração do impresso deixa muito a desejar. Segundo ponto é que o material impresso ele pode custar de 3 a 4 vezes mais que o material digital. Então pense o seguinte, a partir do momento que você cria aquela peça, existe o custo de produção da gráfica. Então, isso pode encarecer muito o processo. E para quem está começando, talvez a pessoa não tenha esse investimento inicial.
Talvez você vai falar, Saulo, mas no digital você tem que investir em patrocinado. Sim, mas nem se compara o investimento de você patrocinar um post e o investimento de você mandar imprimir um monte de peças para você espalhar pela sua cidade. Então, esse custo tem que ser levado em conta, principalmente para quem está começando e iniciando nesse mercado. Se você não dispõe dessa quantidade de verba infinita para produzir as peças, é melhor você tomar um certo cuidado para que você não se frustre lá na frente ao perceber que aquilo custou caro, custou muito tempo, muita energia e talvez o resultado não seja o que você tenha esperado. Terceiro ponto é que a maioria das peças impressas, elas não são feitas para prospecção de clientes. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas chegam até mim, talvez chegue até você, pedindo para você fazer um cartão de visitas, na expectativa que elas vão conseguir novos clientes. E o cartão de visitas, como nós sabemos, não é uma peça feita para prospecção de cliente. Ela é uma peça onde você entrega depois que você já conhece alguém, através de networking ou através da pessoa chegar e falar até você e para ter todas as suas informações. Porém, é para depois que o cliente já chegou até você. E é isso que a maioria das pessoas não entendem. Elas acham que o cartão de visitas cumpre a função, de repente, de um panfleto, uma mala direta, e não é esse o objetivo. Então, saber qual o objetivo de cada uma das peças é extremamente importante e é isso que vai te fazer um designer que não esteja na média, mas que saiba, assim, também trabalhar a parte estratégica para fornecer as ferramentas que o seu cliente procura para atingir os objetivos. Se o objetivo que ele busca é X, mas as ferramentas é Y, essas ferramentas não vão agregar valor para o objetivo dele. E é importante você dar essa orientação como profissional da área. Então, muito cuidado. Antes de você fechar com o cliente aquele trabalho, pergunte a ele quais são os seus objetivos, o que você deseja atingir através da criação dessas peças. Muitas vezes eu abri mão de ganhar mais porque o cliente queria uma peça X, porém não ia agregar valor para ele conseguir novos clientes. E eu oferecia um trabalho de, às vezes, um valor menor, bem menor, só que lá na frente, depois que ele conseguisse os resultados de cliente, esse valor retornou em inúmeras vezes maior, porque ele realmente gerou uma relação de confiança, ele percebeu que eu não estava apenas interessado no dinheiro dele, mas realmente ele ia alcançar os objetivos e os resultados que ele esperava. Um ponto muito importante, o quarto ponto, é que existe o risco de haver erros em peças impressas. E não sei se você já cometeu isso, eu na minha época de agência eu já cometi erros e o custo, o prejuízo quando isso acontece, ele é muito grande. Ao contrário do digital, que se houver qualquer erro você pode corrigir e não existe custo. Então, sabendo que se você não é uma pessoa que é muito atenta à parte de escrita e volta e meia você se distrai, assim como eu, e pode ser que saia um erro de digitação e perder um montante de dinheiro muito alto, é melhor que, ou você tenha uma pessoa somente para escrever, que faça a revisão das suas peças, ou que você não faça essa parte impressa, para você não correr o risco de tomar um prejuízo muito grande. Então, sabendo que existe esse risco, é bom você avaliar bem, ou revisar bem, pelo menos, as peças que você cria. O sexto ponto é que o processo de produção, de começo, meio e fim do impresso é muito mais longo, porque ao momento que você finaliza a sua criação, você manda para a gráfica, aguarda ela produzir, para depois ela te enviar de volta, para depois você fazer a distribuição daquelas peças. Então, o tempo para se executar essas campanhas impressas acaba sendo muito maior. E se você trabalha com alguns segmentos onde o tempo é muito importante, por exemplo, varejo, você precisa ficar muito ligado a isso, porque gerenciar esses projetos que estão caminhando, principalmente se você tem muitos clientes, na produção, na criação, pode ser um desafio. E para você mostrar resultados para o cliente em um curto espaço de tempo com o impresso, acaba sendo um desafio ainda maior. Então, sempre lembre-se disso. O processo para você mostrar resultado para o cliente no impresso, ele é mais longo. Por isso, você tem que configurar, alinhar as expectativas do seu cliente em relação aos resultados. Então, agora vamos para o digital. Quais são os pontos importantes que eu vou ressaltar aqui? Primeiro, o mais importante é que você consegue mensurar tudo, do começo ao fim, de quantas pessoas viram, de quantas pessoas clicaram, de quantas pessoas realmente foram até o final e entraram em contato com você,
Você consegue números de pessoas realmente segmentadas. No impresso você vai mostrar para um público geral, nem todas têm interesse no seu serviço, nem todos são empreendedores, empresários, profissionais liberais, então muita gente de massa vai ver e isso acaba não qualificando muito para que você possa fechar projetos com eles. Quando você vai para o digital, você consegue mostrar se é um profissional liberal, você consegue mostrar somente para esse público. Se são médicos, você consegue mostrar somente para médicos. E se você quiser um passo além, quiser mostrar somente para quem é dermatologistas, por exemplo, você consegue também. E ter esse grupo qualificado de pessoas é o que gera mais inteligência para o seu negócio andar, caminhar e você conseguir cada vez mais gerar mais resultados. No impresso você não tem esse tipo de números, você não tem esse tipo de alcance específico dessa segmentação. Isso acaba dificultando muito o processo de prospecção de novos clientes. Então, esteja atento a isso. Embora você seja um profissional criativo, você vai precisar lidar com um pouco de números, o básico de métricas, para você conseguir entender mais como o teu negócio está funcionando e otimizar a ponto de conseguir mais clientes investindo menos dinheiro. O segundo ponto é que no digital, com pouco investimento, com baixo investimento, você consegue gerar muito resultado. Então, se você colocar lá a verba mínima no digital para conseguir fazer rodar um anúncio para você, um criativo, que é equivalente ao valor de $1, então é só você fazer o cálculo de acordo com a moeda atual, você consegue ali por dia investir um valor mínimo de $1 convertido em real. Então, o valor para você conseguir rodar essa estratégia é muito mais acessível do que se você fosse produzir materiais impressos. E você consegue vários clientes em potencial, colocando ali um valor simbólico de dinheiro para você testar até você conseguir ter resultados e aumentar a verba de investimento diária. Então, se você é uma pessoa que quer começar investindo pouco ou investindo baixo no seu negócio para você conseguir os primeiros clientes, o digital com certeza vai ser muito mais interessante para você, porque ele traz resultados aí com poucos investimentos. O terceiro ponto que eu já comentei aqui é que você consegue mostrar somente para quem tem interesse naquilo que você oferece. Então, se você quiser fazer algo extremamente específico, isso vai gerar mais resultado, porque as pessoas elas se sentem mais conectadas quando você está falando exatamente para aquele público. Então, se você fala para um médico e no seu anúncio você trata ele como médico, como um doutor e você sabe com quem está falando, as chances de você ter resultado ele acaba sendo muito maior. E o digital ele permite esse tipo de estratégia, ao contrário do digital que não tem como você ter controle disso. Então, sabendo disso, o nível de conexão, de familiaridade vai aumentar e logo os seus resultados também acabam aumentando. O quarto ponto é que as pessoas estão a maior parte do tempo, na sua grande maioria, mais nos celulares do que nas ruas. Então, sabendo disso, a chance de você conseguir a atenção dessas pessoas hoje é maior quando você está no digital. A não ser que a pessoa trabalhe o dia inteiro andando nas ruas fazendo um trabalho mais comercial, mas do contrário, se você olhar no seu celular o tempo médio que você gastou nas redes sociais, ele supera o tempo que você permaneceu nas ruas. Então a estratégia é você saber onde o seu consumidor está para você também estar presente ali. Nos dias atuais, principalmente no momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão a maior parte do tempo em seus celulares, mexendo neles, esperando ali aparecer uma oportunidade onde o seu serviço, aquilo que você oferece, resolva o problema que ele precisa resolver. O outro ponto, como eu já disse, é você poder corrigir os materiais. Então, volta e meia existe uma mudança, né? Depois que você manda imprimir o material, você tem que pagar novamente para imprimir. No digital, não. Se você fez uma campanha, não está dando resultado, você consegue criar no mesmo dia um outro criativo, um outro anúncio, subir e mudar totalmente a rota ali do resultado, mudando apenas o anúncio. E do impresso, você não consegue fazer essa mudança rápida. É como se você estivesse andando de jet ski e de navio. Quando você vai no impresso, está de navio, o movimento demora mais e não é tão rápido. Quando você está no digital, você está no jet ski, é só você fazer uma manobra e você já consegue mudar a direção. Então, isso de timing é muito importante nos dias de hoje, principalmente para quem está começando e às vezes não quer arriscar tanto, queira fazer uma coisa um pouco mais enxuta, mas que mesmo assim gere muito resultado. Outra coisa importante é que esse processo ele pode ser feito em um curto espaço de tempo.
O impresso ele precisa de um tempo longo por causa da produção das peças e da distribuição. O digital não, você consegue ter resultados em até 30 dias, desde que você faça deixe a estrutura toda pronta, desde que você consiga fazer de maneira que fique mais produtivo o seu dia a dia, você consegue ter resultados aí logo no primeiro mês. Assim que aconteceu comigo e assim aconteceu com vários dos meus alunos da mentoria, onde no espaço curto de tempo eles conseguiram colher muitos resultados. Mas isso só vai acontecer se você entender qual é o jogo do digital. Não é simplesmente fazer posts que sejam visualmente agradáveis, longe disso. Mas significa principalmente ter uma estratégia que realmente gere resultados junto com a sua capacidade criativa de produzir conteúdos visuais. Unindo essas duas habilidades, você consegue sim gerar muito resultado. Então, concluindo o vídeo de hoje, na minha visão, hoje, no dia que nós estamos vivendo, é muito mais prático, o investimento é muito mais baixo, a velocidade é muito mais alta, indo pelo caminho do digital ao invés do impresso. A não ser que você atenda uma empresa que é muito grande, tenha muita verba para produzir essas peças, para imprimir na gráfica, enfim. Nesse caso, você pode usar o digital e o impresso, mas se você estiver começando, tiver que optar por um desses dois, eu recomendo que você comece pelo digital, por causa desses pontos que já foram levantados e por causa também do investimento, que é o ponto mais importante para quem está iniciando, e muitas vezes a gente não leva isso em conta. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, isso é muito importante, ajuda o canal a crescer e a eu continuar produzindo esses conteúdos para você. Se você não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui em inscrever-se, faça parte para que você possa receber mais conteúdos como esse e você consiga entender finalmente o jogo do digital. Eu sou Saulo Takahashi, designer, especialista em mídias sociais e eu ajudo você a conquistar clientes através da internet. Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.